Não é só a responsabilidade do pai. Quando eu falo pai, eu estou pensando na ideia, porque nós geralmente deduzimos que se o marido ele é o cabeça do lar, se ele, conforme Efésios 5:26 diz, ele é a pessoa que é responsável por purificar a esposa por meio da palavra, então, por dedução lógica, ele é também a pessoa responsável por todo o ensino no lar. Bom, isso pode ser hoje, mas não era assim no mundo da Bíblia. Então, existem alguns textos, por exemplo, no próprio livro de Provérbios. Eu vou projetar alguns textos para a gente caminhar um pouco mais rápido. Mas, Provérbios 1:8, por exemplo, olha só esse texto projetado. Diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. A palavra instrução, ela está em negrito aí, porque em hebraico é a palavra Torá. Então, no Antigo Testamento, era sim muito comum que a mãe ou a mulher, ela tivesse conhecimento da lei, tanto quanto o marido. Um texto seguinte fala de igual modo, né? Filho meu, guarda o mandamento e não deixes a instrução da tua mãe. Quem tem a revista atualizada ainda vai ver que a palavra instrução, ela aparece como doutrina. E é mais ou menos isso, a instrução aqui não é apenas instrução de como escovar o dente, de como pentear o cabelo, de como arrumar o quarto, não é só esse tipo de instrução. Em Provérbios e no Antigo Testamento, o ensino da mãe era bastante reconhecido como algo fundamental na formação do caráter da criança. Alguns textos, por exemplo, como este: ouve a teu pai que te gerou, olha só, e é quase que um contrassenso, né? Quem gerou foi a mãe, mas está dizendo aqui foi o pai quem gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Interessante que a palavra desprezar aqui, ela significa basicamente desprezar o ensino. Se não, veja, olha só um texto que mostra que o temor do Senhor, ele é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, desprezar não é simplesmente falar de maneira mal educada, não é, às vezes, não dar atenção devida, mas em Provérbios e no contexto do Antigo Testamento, quando se relaciona ao ensino, desprezar significa não ouvir o que foi dito, o que foi instruído. No caso aqui, Provérbios já diz que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Como é que eles fazem isso? Não dando a mínima atenção. Textos semelhantes, por exemplo, como este: o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Observe então a relação de desprezo com não dar ouvidos àquela instrução. E, finalmente, um texto também semelhante diz: não fale aos ouvidos do insensato, porque ele despreza a sabedoria das tuas palavras. Em outras palavras, ele não dá a mínima para o que você está falando. Então, de volta, quando nós vemos que o texto lá diz que nós devemos desprezar a palavra, a instrução da mãe, com certeza é uma ênfase ao que ela ensina. E isso, irmãos, é exemplificado, por exemplo, num texto em Provérbios 31, quando um dos autores que participaram na composição de Provérbios, no caso este Lemuel, é dito lá que ele aprendeu as coisas que ele falou no livro da mãe dele. Vendo aí? Palavras do rei Lemuel, ele era de Massá, é o nome da região, as quais lhe ensinou a sua mãe. Então, olha a importância e o papel fundamental dos pais. O pai também ensina em Provérbios, ele fala várias vezes, mas também da mãe. O que ela fala, não só, mais uma vez repito, com respeito a usos e costumes, mas também a respeito da doutrina. No mundo antigo, especialmente dentro do povo de Israel, isso era valorizado. No caso aqui de Lemuel, ele não é do povo de Israel, ele é de Massá. Também numa região fora de Israel, o exemplo nos mostra,
o ensino da mãe era fundamental para a formação do caráter e do perfil religioso do filho. Isso, irmãos, não está muito longe do que, por exemplo, nós ouvimos da mãe e da avó de Timóteo, que ela foi quem discipulou e trouxe àquele jovem alguma postura espiritual que foi fruto do trabalho delas. Não está longe, por exemplo, da experiência de Maria, mãe de Jesus. Ela é descrita como alguém que guardava no seu coração as informações a respeito de Jesus e de como ele nasceu. Quem mais saberia os detalhes do nascimento de Jesus e da infância senão Maria? E alguns evangelistas, como Lucas, ele possivelmente entrevistou Maria para conhecer e para saber detalhes sobre a infância de Jesus.